Olá, eu sou a doutora Paula Celan e hoje eu estou aqui para gravar esse curso para vocês e orientar melhor as famílias de como que vocês vão tratar, fazer o diagnóstico, saber quando procurar auxílio médico em relação a todas as doenças respiratórias. O que acontece? Nos primeiros anos de vida, as doenças respiratórias são as principais causas de ida ao pronto-socorro, aos consultórios pediátricos, e muitas vezes os pais ficam perdidos, sem saber diferenciar se é resfriado, se é gripe, se a criança está sibilando, se a criança tem realmente algum problema de saúde que precisa de um tratamento a longo prazo. E é por isso que eu resolvi desenvolver esse curso para vocês, a fim de informar e vocês terem conhecimento. Gente, conhecimento liberta. É super importante que as famílias tenham conscientização dos reais problemas de saúde respiratórios das crianças. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Eu fiz pediatria na Santa Casa de São Paulo, depois me especializei em pneumologia pediátrica na USP, fiz outras especializações em sono, amamentação, pós-graduação em nutrologia pediátrica, tenho título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, fiz pós-graduação em nutrição materno-infantil e pós-graduação em pediatria integrativa. Já escrevi um livro sobre o desenvolvimento infantil, onde eu abordo todas as etapas do desenvolvimento infantil, das doenças nos primeiros anos de vida. A nossa primeira aula vai ser sobre a bronquiolite viral aguda. E aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a função do pulmão. Então, o pulmão ele é um órgão do sistema respiratório formado por milhões de alvéolos pulmonares, envolto por uma membrana denominada pleura. E o pulmão ele exerce um importante papel no processo das trocas gasosas. Para falar um pouquinho sobre a bronquiolite ela é uma das doenças mais comuns na infância, em especial no primeiro ano de vida da criança. Ela é caracterizada pelo primeiro episódio de sibilância. Quando aquela criança vai no hospital, ela está realmente com algum chiadinho no peito, o médico ausculta, fala que ela vai ter que fazer algum tratamento específico. Foi a primeira vez que isso aconteceu, isso é denominado bronquiolite. A bronquiolite, ela possui altas taxas de internação hospitalar. Por quê? Ela pode evoluir com maior gravidade em bebês menores de 3 meses e em crianças, principalmente as menores de 2 anos, que têm alguma comorbidade, como doenças cardíacas, fibrose cística. O vírus que é o principal causador da bronquiolite viral aguda é o vírus sincicial respiratório. Ele é responsável por até 80% dos casos de bronquiolite no primeiro ano de vida. E o segundo vírus que pode causar a bronquiolite viral aguda é o rinovírus. Isso em média 5 a 15%. Tem alguns outros agentes virais que somados não chegam nem a 5% de expressão, como parainfluenza, metapneumovírus, bocavírus, coronavírus, adenovírus e influenza. O vírus sincicial respiratório, em São Paulo, tem uma sazonalidade muito típica que vai de março a agosto, setembro. Nos últimos anos, nós vimos que o vírus sincicial respiratório também esteve presente em outras épocas do ano, não só nesse período sazonal. Então, isso se dá que pode ocorrer variações anuais. Em um ano pode ter esse período típico de março, agosto, setembro, como em outros períodos, nós andamos vendo o vírus sincicial respiratório estando presente nas infecções pediátricas até em dezembro, novembro, períodos que já é uma época mais quente, o verão já está começando ali a aparecer, mas o vírus sincicial respiratório continua também presente. O pico de ocorrência das infecções por vírus sincicial respiratório acontece nas temperaturas entre 24 e 30 graus e entre 2 a 6 graus. Por isso, essa sazonalidade de pegar o outono, o inverno e o comecinho ali da primavera. Em outros estados, pode ocorrer uma mudança ali dos meses, mas em geral, quando tem esse predomínio dessas temperaturas. O contágio. Gente, principalmente o contágio das crianças acontece por secreções, por brinquedos contaminados, sendo a principal porta de entrada a conjuntiva e a mucosa nasal. O contato com as mãos contaminadas, um adulto que, por exemplo, espirrou, pôs a mão na boca e depois encostou na criança, isso pode ser a principal forma de transmissão. O vírus sincicial respiratório, ele permanece nos objetos por até 24 horas. Por isso que é super importante
em qualquer ambiente que frequente crianças, na escola, em brinquedotecas, nos consultórios pediátricos, em hospitais, em todo local que tenha o contato de crianças, que tenha o convívio de crianças, tudo seja muito bem higienizado. Porque o vírus pode se manter ali por 24 horas, então naquele entra e sai de crianças ali da brinquedoteca tem que ter uma higiene maior. A mesma coisa vale para as creches, para as escolas. E também, uma outra forma muito importante de contaminação é o contato com uma pessoa resfriada, um adulto resfriado. Porque no adulto, o vírus sincicial respiratório ele não causa um quadro de sibilância importante, ele causa um resfriado comum. Então é aquele adulto que está com um pouco de coriza, está com uma tosse, está com espirros. Para o adulto, é um resfriado como qualquer outro. Mas para o bebê, não. Para o bebê, para a criança menor de 2 anos e principalmente para os bebês menores de 3 meses, pode evoluir de uma forma muito grave. Ele tem uma evolução bem típica que eu já vou contar para vocês daqui a pouco. O período de incubação do vírus sincicial respiratório, ele dura em média 4 a 5 dias, podendo variar até por um período menor, dependendo do caso. Então, como que se inicia essa replicação viral? A criança entrou em contato ali com o vírus, então vai ser absorvida pela nasofaringe, o vírus vai atingir a via aérea inferior em 1 a 3 dias. Então começou ali no nariz, vai descer para o pulmão em 1 a 3 dias, e é aí que pode ocorrer os principais e os primeiros sinais obstrutivos. Então, a criança começa com uma coriza, começa com o nariz entupido, pode ter febre ou não ter, nem todas as crianças elas têm febre nos episódios de infecção por vírus sincicial respiratório, na bronquiolite viral aguda. E aí vai ocorrendo uma inflamação no organismo da criança. Os brônquios vão ficando inflamados, vão enchendo de secreção, de secreção, de secreção. E aí o que acontece? Tem o pico da doença. O pico da doença é do 3º ao 5º dia. Se essa criança piorar nesse período, é muito grande a chance dela ter pego um vírus como o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, e causar bronquiolite. Quando que eu vou saber que essa criança está chiando? A criança vai ter muita secreção naquele pulmãozinho. Então, quando a criança começa a tossir, você percebe que aquela criança está tentando desobstruir a via aérea e não está conseguindo. A gente precisa de avaliação médica se acontecer dessa criança ter uma tosse muito persistente, dessa criança ter cansaço para respirar, dessa criança ter uma febre persistente que não melhora com a medicação, dessa criança ter prostração, dessa criança não conseguir se hidratar, não conseguir mamar, ter dificuldade para mamar, principalmente os bebezinhos de até 3 meses, eles podem ter muito cansaço para mamar e não conseguir mamar. E geralmente essa evolução se dá do 3º ao 5º dia da doença. E aí precisa sim de avaliação médica. Quando o médico ao escutar essa criança, muitas vezes ele vai ouvir sibilos, é aquele chiado. E o chiado está acontecendo porque tem muita secreção naqueles brônquios, nos alvéolos, e aí vai ouvir, a criança está chiando, vamos ter que tomar medidas para melhorar. As crianças, entre 2 e 3 anos, 90% delas já tiveram contato com o vírus. E até os 5 anos, 100% das crianças terão tido contato com o vírus sincicial respiratório. Então, gente, eu costumo falar que a bronquiolite, o vírus sincicial respiratório, é um vírus que não vai dar para escapar. Todo mundo vai ter contato. Se vai desenvolver a doença ou não, a gente não vai saber, porque isso depende de cada indivíduo, de cada sistema imunológico, de cada criança, das predisposições que a gente vai conversar daqui a pouco. Porém, o contato, pelo menos, com o vírus, todas as crianças vão ter até os 5 anos de vida, 100% delas. Então, o que importa é a gente ter as medidas de higiene, manter as medidas de prevenção, de lavagem nasal e conhecer a doença. O importante é sempre vocês terem informação, conhecerem que o vírus sincicial respiratório existe, a bronquiolite viral aguda existe e pode ser devido ao vírus sincicial ou algum outro vírus daqueles que eu falei para vocês ali no início. E o importante é você ter conhecimento e saber os sinais de alarme de quando é necessário procurar auxílio médico.
Então, esse processo inflamatório que eu falei para vocês é muito intenso. A criança tem uma secreção brônquica muito aumentada e essa obstrução das vias aéreas inferiores é causada por edema. Então, incha porque está inflamado e enche de secreção. O bebezinho, o lactente jovem, ele tem o bronquíolo muito estreito, ele já é reduzido em relação ao do adulto. E isso contribui para que seja facilmente obstruído e a gente escutar aquele chiadinho. Quando o médico vai ouvir, está sibilando e a mãe, quando escuta, parece que tem um gatinho ali no pulmãozinho da criança. O diagnóstico. Olha, não tem necessidade de fazer nenhum exame radiológico ou laboratorial. O diagnóstico é pela história clínica. E a história clínica geralmente é, olha, ele começou com um pouco de coriza, com um pouco de tosse, espirro, teve uma febre baixa, ou não teve, lembra que pode não ter febre? E aí, hoje, mais ou menos no 3º ou 4º dia, essa criança está muito difícil de mamar, ele está cansado, eu estou achando que a tosse piorou, ele parece que está tentando tirar alguma coisa aqui do pulmão e não consegue, essa tosse é muito importante. Então, essa é a história clínica típica da bronquiolite. Quando chega esse paciente no pronto-socorro, o médico não é necessário fazer exames radiológicos nem laboratoriais, a menos que o profissional desconfie que tem alguma complicação naquele quadro. Aí pode ser que seja necessário a solicitação de exames. É muito importante vocês observarem se a criança está conseguindo se alimentar e se ela tem vômitos pós-tosse. Esse é um dado super importante para nós médicos, porque esse é um dos sinais de possível complicação. Então, se a criança não está conseguindo se alimentar, se a criança está com dificuldade de mamar, se a criança está vomitando após tossir, ela tosse, acaba que regurgita toda a comida ou a secreção, é um sinal de alarme que a gente sempre deve avaliar essa criança. Os sinais de complicação, então, da bronquiolite viral aguda, para ficar bem claro, são os sinais de esforço respiratório. Prostração, aquela criança que está largadinha, aquela criança que não está no normal dela, aquela criança que está desidratada porque ela não está conseguindo se alimentar, ou uma febre persistente que, em alguns casos, a bronquiolite viral aguda, ela é um vírus, mas ela pode evoluir, ela é causada por um vírus, mas ela pode evoluir com uma pneumonia secundária. Pode evoluir com uma infecção secundária. Não são em todos os casos, não são nem na maioria, mas pode acontecer. E um dos sinais clínicos é a febre persistente associada a esses outros sinais de complicações que eu mostrei aqui para vocês. Gente, fatores de risco. Tabagismo passivo, então a criança que ela é exposta à fumaça de cigarro desde cedo, ao tabagismo na gestação, isso é um fator de risco para ela desenvolver as formas mais graves da bronquiolite viral aguda. A exposição a poluentes atmosféricos também é um fator de risco. Nas cidades mais poluídas, é mais comum a criança ter maior chance de evoluir com piora clínica nos quadros de bronquiolite viral aguda. O tratamento é o suporte, por quê? Em geral, ela é causada por um vírus, então nós temos que dar medidas de suporte como fluidificar aquela secreção. Então são medidas de higiene brônquica, lavagem nasal, inalação a princípio somente com soro fisiológico. Muitas vezes a criança precisa fazer fisioterapia respiratória. O que a fisioterapia respiratória faz? Ela faz manobras de higiene brônquica que ajudam a soltar, liberar aquela secreção que está acumulada ali nos brônquios da criança. Então é super importante que os pais observem todos esses sintomas, vejam qual que está sendo a evolução da criança. Inicialmente a criança começou com uma coriza, começou com uma tosse, começou com espirro, você já pode começar a intensificar a lavagem nasal, porque a lavagem nasal é todos os dias, e fazer inalação várias vezes ao dia. Muita inalação, muita lavagem nasal, hidratar bem essa criança. Se essa criança estiver sendo amamentada no peito, então desde mamar muitas vezes ao dia, hidrate bem essa criança. Se for uma criança que já está na introdução alimentar, muitas vezes a criança não vai estar aceitando muito bem todos os alimentos, mas ofereça os alimentos que ela mais gosta, ofereça mais frutas, tente fracionar as refeições várias vezes ao dia, ou o aleitamento materno, para essa criança conseguir se manter hidratada. Quando essa criança está ali no pico, do 3º ao 5º dia dos sintomas, e essa criança tem esse episódio de sibilância, onde o médico vai escutar tal, e ouvir o chiadinho, pode ser que tenha necessidade de alguma outra medicação, como o broncodilatador.
Muitas vezes, quando essa criança chega no hospital, nós fazemos um teste para ver se ela responde ao broncodilatador, porque tem crianças que a gente faz o broncodilatador e ela não responde, continua com o mesmo quadro. E aí essas crianças pode ser que tenham necessidade apenas de manter as manobras de higiene bronca, a inalação, a lavagem nasal. Algumas crianças, e essas crianças são, na maioria das vezes, são internadas, precisam de inalação hipertônica para conseguir soltar mais essa secreção. A inalação hipertônica é uma inalação mais concentrada. É uma inalação como se ela tivesse mais uma concentração de sal dentro dela, vulgarmente falando. E isso faz o quê? Faz soltar mais a secreção. Porém, a gente não faz isso em casa com os nossos pacientes. A gente faz isso dentro do hospital para as crianças que precisam ser internadas e intensificar mais a fisioterapia respiratória. A prevenção. Olha, o mais importante é cuidado com os bebês. Os bebês, eles não podem ficar frequentando locais fechados, tá? De preferência, lugares arejados. E é por isso que nós falamos tanto nas consultas pediátricas dos primeiros anos de vida. Olha, bebê, até os 3 primeiros meses, não é para ficar saindo de casa, não é para ficar indo no shopping, no restaurante. Não pode. Por quê? Esse bebê ele não tem imunidade. E os vírus estão aí. Vocês viram, as crianças até os 5 anos, 100% delas vão ter contato com o vírus que causa bronquiolite viral aguda. Então, se você ficar expondo o seu bebê, pequenininho, sem imunidade, a ambientes fechados, é muito grande a chance dele se contaminar. Porque um adulto pode vir espirrar em cima da criança, a criança pode encostar em alguma coisa por mais, mas ele é bebezinho e tal, mas aí é aquele contato do objeto para objeto. A mãe pega alguma coisa, pega na criança, um adulto, outro pega ali e fica nesse passa-passa de vírus. A gente não pode, tem que barrar isso. Por isso que até os 3 meses, a criança não pode frequentar lugares fechados, tá? A criança pode ir a um parque, dar uma volta, pode descer no prédio para tomar um solzinho, sim, porque são lugares abertos. É diferente de ir no shopping no sábado às 6 da tarde, onde é um ambiente fechado, cheio de aglomeração. Evitar o contato com o adulto doente, e isso também é algo muito importante. Isso vale muito para os bebezinhos pequenos, para os recém-nascidos. A família está muito ansiosa para ver a criança. Pós-pandemia, muitas pessoas já se conscientizaram, mas é importante sempre bater nessa tecla, que um adulto doente não pode visitar um recém-nascido, não pode visitar uma criança. Por mais que não seja mais recém-nascido, se não é algo de urgência que precisa ficar com aquela criança, não vá. Porque essa criança está construindo a sua imunidade, está construindo o seu sistema imunológico. E, gente, se construir o sistema imunológico é algo que vem lá da gestação. E leva um tempo para a criança conseguir construir o seu sistema imunológico, para estar ali pronto para combater de frente todos esses vírus. Então, tem que tomar muito cuidado. Se não há necessidade de um adulto doente ter contato direto com aquela criança, não tenha. É diferente, por acaso, a mãe está resfriada e ela está amamentando. Então, o que a mãe vai fazer? A mãe vai reforçar as medidas de higiene. Ela vai lavar as mãos com frequência, vai usar muito mais álcool gel. Ela vai usar máscara para amamentar a criança, para ficar perto daquela criança. Porque é a mãe, ela precisa amamentar, ela precisa cuidar, ela precisa estar perto. É diferente de uma visita, que não tem necessidade de entrar em contato com aquela criança. Porque muitos dos casos que nós vemos de bebês menores de 3 meses com bronquiolite, vem de um adulto que estava doente. A higiene de mãos é muito importante e a higiene de objetos da criança, de objetos da casa, das brinquedotecas, das escolas, dos consultórios, também é muito importante. Porque lembra que o vírus essencial respiratório ele pode ficar até 24 horas nos objetos contaminados. Então, é importante lavar tudo com frequência. Crianças que frequentam escolas, por mais que elas tenham mais de 3 meses, vão começar a escolinha, vai entrar na creche com 6, com 7, com 1 ano. Quando chegar em casa, gente, higienize os objetos da criança. Passa álcool gel na mochilinha, lava a roupa, dá banho, lava bem o narizinho daquela criança quando ela chegar. Se levou mamadeira para a escola, colher, chupeta, lave todos esses utensílios, tá? Isso é muito importante para manter uma boa higiene e evitar de aumentar a transmissão. Brinquedos que a criança levou para a escola, voltou, passa álcool. As escolas têm que ter maior higiene mesmo, porque o vírus pode passar de criança para criança pelo contato.